Olá, vamos dar continuidade ao nosso estudo dos Salmos aqui no Teodidatas. Os últimos dois vídeos sobre o Salmo 8 e sobre o Salmo 9 eu fiz no formato de um PowerPoint, né? Um PowerPoint com a minha voz. Nesse aqui eu não tive tempo de produzir o PowerPoint. Semana passada foi bastante corrida. Eu passei alguns dias gravando aulas para o Burke, Instituto Conservador. Essa semana também está bem corrida, mas não vou deixar o Teodidatas aqui sem conteúdo. Vamos retomar o estudo dos Salmos. Aqui nesse Salmo eu vou fazer uma menção a Romanos capítulo 3. Vamos estudar o Salmo 10. Né? Aqui no estudo do Salmo 10 eu vou fazer uma breve menção a Romanos capítulo 3. E então eu vou retomar também o estudo de Romanos, pelo menos dos capítulos 1 até o 6, e aí o capítulo 15 e o 16, para encerrar. Tá? Quero fazer isso aí, acomodar isso na agenda, né? Mas vou aproveitar, já que eu estou falando um pouquinho dessa organização da vida, e vou, primeiro, pedir para você se inscrever no canal para acompanhar esse estudo dos Salmos, o estudo de Romanos, outros conteúdos, né? Caso você não seja inscrito. Pedir que você compartilhe também o conteúdo para que outras pessoas, seus amigos, seus irmãos em Cristo, possam ter acesso a esses estudos. E também, nesse sentido, já vou anunciar que no mês de dezembro eu vou postar aqui no Teodidatas um webinário completo sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação, ou sobre as diferentes abordagens a respeito da soteriologia, da doutrina da salvação, tanto na perspectiva protestante quanto na perspectiva católica romana. Inclusive, vou contar com uma participação muito especial do Gustavo Abadi, que já conversei com ele, ele já topou fazer o vídeo sobre a soteriologia católica para esse webinário. Os outros conteúdos, os outros vídeos vão ser conteúdo meu mesmo. Mas provavelmente ali ainda na primeira quinzena de dezembro vai ter um webinário sobre escatologia aqui no Teodidatas. Se você por acaso estiver assistindo a esse vídeo aqui, depois dê uma procurada aqui no canal que você vai encontrar esse webinário então sobre escatologia, não, desculpa, sobre soteriologia. Sobre escatologia tem um vídeo também aqui bem interessante, bem abrangente. Mas já falei demais, vamos para o conteúdo do Salmo 10. Vamos começar com uma leitura e depois eu vou fazer apenas alguns comentários. O conteúdo do Salmo 10, assim, o conteúdo mais abrangente, né, o conteúdo mais substancial, ele é bastante, ele tem uma identidade bastante própria. A gente não precisa perder muito tempo comentando os versos 3 até o 15, quer dizer, até o 13. São 11 versos que a gente não precisa perder tanto tempo comentando eles. Mas tem apontamentos muito interessantes para fazer a respeito desse salmo, que aliás eu vou fazer antes da gente ler. O primeiro apontamento é que o Salmo 10, ele na verdade é uma continuação do Salmo 9. Tá? É como se ele fosse a segunda parte do Salmo 9. Essas subdivisões entre capítulos e versículos, elas são coisa bastante recente, e essa identidade ou essa continuidade entre o Salmo 9 e o Salmo 10 é percebida, por exemplo, na Septuaginta, que é a tradução que foi feita lá na Antiguidade do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Nessa tradução, você tem, por exemplo, nessa tradição, né, a tradição que envolve essa tradução, o Salmo 9 ele é um salmo único que engloba o Salmo 9 e o Salmo 10. Tá? Então essa divisão entre Salmo 9 e Salmo 10 é algo do texto massorético, mas que você não encontra, por exemplo, na Septuaginta. Claro que isso vai repercutir na numeração dos demais salmos, né? Isso é uma coisa evidente, mas se você já se deparou com essa questão da numeração dos salmos, aqui já tem uma explicação. Na Septuaginta o Salmo 9 é o mesmo, o Salmo 9 e o Salmo 10 estão juntos. Mas, do ponto de vista temático, o que nos importa aqui é a gente entender que o Salmo 9 o Salmo 10, desculpa, é uma continuação do Salmo 9. Então, nós temos que tentar entender, né, o que levou Davi a escrever esse Salmo 10. Se a gente lembrar o Salmo 9, que são onde Davi trata de louvores diante da vitória que Deus concedeu a ele diante dos seus adversários,
talvez tendo sido ali no contexto da conquista de Jerusalém, quando ele retirou os jebuseus, venceu os jebuseus lá em Jerusalém. O que pode ter levado Davi a essa reflexão adicional é ter exatamente refletido a respeito da maldade dos homens, né, diante daquela vitória que ele teve. Davi chega a imprecar os seus adversários, né, repreender ou falar mal de alguma maneira dos seus adversários ali no Salmo 9. Mas aqui no Salmo 10, depois de louvar o Senhor pela vitória, ele passa então a discorrer a respeito da condição do ímpio, da condição do homem sem Deus. E também no final ele se dirige para uma abordagem escatológica também, né? Como a gente tem visto em alguns salmos, como a gente tem visto o que é a escatologia, né? Ou essa ênfase escatológica, isso vai acontecer também aqui. Agora, um apontamento interessante a respeito desse salmo aqui é que muitos já o identificaram como o salmo do anticristo. Essa tradição de chamar esse salmo assim, ela remonta pelo menos a Agostinho de Hipona, a Santo Agostinho. E por que se chama esse salmo de o salmo do anticristo? Bom, você pode entender de duas maneiras, né? Pode ser uma descrição daquele indivíduo, daquele sujeito, o filho da iniquidade, né, ou iníquo, que surgirá no fim dos tempos, para quem faz uma abordagem futurista e muitas vezes ligado ao dispensacionalismo, ou pelo menos ao dispensacionalismo progressivo, né? Falei um pouquinho nessa live de escatologia que eu mencionei já no começo. Para quem faz uma abordagem mais futurista, esse indivíduo e tal, né? Ou você pode entender que, ao falar do anticristo, está falando do espírito do anticristo, né? Quer dizer, desse estado de oposição de Deus, do homem a Deus, desse estado do homem que se opõe a Deus. É assim que eu particularmente entendo o anticristo, né, ou essa ideia que diz respeito ao anticristo, não como um indivíduo, mas como uma espécie de homem, um tipo de homem, um homem coletivo, se quisermos falar assim, ou um espírito, que no contexto do Novo Testamento tem a ver com uma oposição a Cristo, a tudo aquilo que Cristo é e representa. E aqui, nesse salmo do anticristo, no Salmo 10, esse tipo de oposição a Cristo, esse tipo de oposição a Deus se manifesta, quer dizer, é revelado nessa conduta do homem ímpio, que é objeto de uma grande lamentação por Davi. Então, tendo feito essa introdução, vamos à leitura do Salmo, e aí eu já antecipei bastante coisa nessa introdução. Após a leitura eu posso só fazer alguns apontamentos e o nosso estudo está devidamente encaminhado com o Salmo 10, com a graça de Deus. Vou fazer a leitura então. Se eu tivesse com aquele esqueminha do PowerPoint, iria aparecer aí na tela, né? Seria fácil de acompanhar. Mas calma, agora você pode pausar o vídeo, buscar sua Bíblia, ou você pode também abrir o box de descrição aqui embaixo, porque o Salmo vai estar ali transcrito, tá bom? Então você pode acompanhar a leitura com o Salmo transcrito aí na descrição do vídeo. Vamos lá, vou dar um tempinho para você fazer isso e vamos começar a leitura então do Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos, ó Senhor, está falando de Deus, né, estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração, não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba-o, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão, não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus?
dizendo no seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão os gentios, ou os pagãos. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Então, no começo aqui, no primeiro verso, nós temos um clamor de Davi. Davi expressando a sua angústia. Por que Davi está expressando a sua angústia? Diante da maldade do homem. E essa maldade do homem, ela é tanto expressa no derramamento de sangue, nas emboscadas, na maldade, quanto na violência, na opressão e na expoliação do patrimônio dos pobres. E é muito interessante, cuidado, não faça uma leitura a partir de uma cosmovisão marxista aqui. Davi não está dizendo que o rico oprime o pobre, ele não está dizendo isso. Davi está dizendo que o ímpio oprime o pobre. E oprime como? Roubando do pobre. Quer dizer, há uma ofensa patrimonial muito claramente descrita aqui. Há um roubo, há uma violação de um contrato, alguma coisa envolvida, mas não simplesmente a opressão porque um é rico e o outro é pobre. Não faça uma leitura do Salmo 10 a partir de uma cosmovisão marxista, por favor. Mas assim, toda essa maldade, seja pelo derramamento de sangue, seja pela opressão patrimonial, ela leva Davi a clamar a Deus como se Deus estivesse longe. Então isso é muito interessante aqui. Nós temos praticamente só um verso que tem essa abordagem pessoal, essa ênfase no relacionamento pessoal de Davi com Deus, que é uma tônica dos salmos de Davi. Mas Davi clama a Deus, então, como se ele estivesse longe, né? Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Talvez até relembrando da angústia que ele sofreu perante seus adversários, aqueles que foram derrotados, né? Mas Davi clama, então, expressa o seu sentimento. Ele sente como se ele estivesse abandonado, ele sente como se o ímpio, como se o pobre, né, o órfão, a viúva, aqueles que são oprimidos, roubados e até mesmo mortos pelos ímpios, estivessem sendo desamparados por Deus, mas ele sabe que Deus não está longe. Ele sabe que Deus vai fazer justiça ao pobre, ao ímpio. Ele sabe que Deus vai vingar os injustiçados. Isso fica muito claro na parte final, nos últimos versos, especialmente a partir do verso 14. Especialmente no fim, no verso 18, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Esse é o aspecto escatológico, né, que aponta para a segunda vinda de Cristo, que aponta para o julgamento do mundo, o julgamento dos ímpios e para então o estabelecimento definitivo de novos céus e nova terra, um reino de justiça por Deus. Mas entre o verso 1 e esse final escatológico, esse consolo escatológico, lembrando que a verdadeira escatologia ela trata de esperança e de conforto diante da tribulação, mas se nós pararmos para pensar no que tem entre o verso 1 e esse final que aponta para a justiça de Deus e para o cumprimento escatológico do propósito de Deus, nós temos aí uma grande descrição da malignidade do homem. Especial destaque para esses aspectos em que o homem derrama sangue, o homem sem Deus, na sua malícia, na sua malignidade, oprime ao próximo, mas um especial destaque também para a impiedade do homem que vira as costas para Deus. Esse é o motivo, é o homem que vira as costas para Deus, né? Especialmente o verso 6, não serei abalado, né? Uma autoconfiança, né? E também o verso 11, diz em seu coração, Deus esqueceu-se, cobriu seu rosto, nunca isso verá, como se Deus não existisse para as cogitações daquele homem. Aliás, essa é a qualidade, essa é a condição de muitos homens hoje.
né, que simplesmente pensam que realmente Deus não existe e que, portanto, a sua maldade, a sua malignidade não será punida. Eles podem viver como bem entendem a sua vida pessoal, eles podem fazer todo tipo de maldade, de injustiça com o próximo, porque não há um Deus para puni-los. E aí a gente tem o verso 7, estabelecendo uma ligação muito interessante com o capítulo 3 de Romanos. Porque Paulo, em Romanos 3:14, no verso 14 do capítulo 3 de Romanos, cita o verso 7 do Salmo 10. Na verdade, Paulo cita vários salmos e várias passagens do Antigo Testamento naquela sua descrição do homem caído, né? Romanos 3 é a descrição, ou nós temos em Romanos 3 a descrição da pecaminosidade geral do homem. Em Romanos 1 nós temos uma introdução à justiça de Deus, mas depois a descrição da pecaminosidade dos gentios. Em Romanos 2, a descrição da pecaminosidade dos judeus. E aí em Romanos 3, a descrição da pecaminosidade de todos. E aí Paulo encerra essa primeira parte de Romanos, vamos dizer assim, para tratar da justiça de Deus a partir do caso de Abraão. Mas aqui eu estou antecipando os vídeos sobre Romanos, eu tenho que realmente que complementar o estudo da carta aos Romanos aqui no canal. Todos os vídeos interessantes e relacionados aos assuntos aqui desse vídeo, eu vou deixar na descrição também, tá? Além da transcrição do Salmo, claro. Mas então, nós temos com o verso 7, a sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia, debaixo da sua língua a malícia e maldade, uma relação com Romanos 3, né? Essa relação direta. E talvez seja muito interessante mesmo estudar o Salmo 10 em paralelo com o capítulo 3 de Romanos. Por isso, em breve eu devo também soltar os vídeos sobre Romanos 1, 2 e 3 para complementar de alguma maneira esse estudo. Apesar dessa descrição da malignidade do homem, apesar de muitos chamarem esse salmo de o salmo do anticristo, né, e aqui volto a dizer, entendo o anticristo como um homem, ou melhor, um tipo de homem, né, um espírito atuando no homem, um estado do homem em total oposição ao Cristo de Deus e consequentemente ao Pai, em razão da oposição ao Filho, mais especificamente sendo notadas aqui as consequências dessa oposição do que propriamente no que consiste essa oposição. Se você quiser entender no que consiste essa oposição, talvez seja interessante ir lá para a primeira carta de João, para a segunda carta de João, para as cartas de João, né? E sobre isso há vídeos também aqui no canal. Mas então, apesar de haver essa descrição, ou desse ser chamado de o Salmo do Anticristo, de haver essa descrição desse estado do homem de revolta com Deus, há dois aspectos muito interessantes. Essa angústia no Salmo, no verso 1, que mostra um caminho do homem para Deus, quer dizer, por causa dessa angústia é que o homem, no caso aqui Davi, clama a Deus e busca em Deus o conforto, e aí ao final o conforto virá nessa perspectiva escatológica de que Deus não está longe, Ele ampara aqueles que o buscam, Ele está presente e Ele vingará aos oprimidos, Ele vingará aos injustiçados. Essas as lições que eu posso tirar desse salmo, do Salmo 10. Na sequência eu vou tentar postar aí alguns vídeos sobre Romanos, ainda encerrar o estudo de Romanos, complementar o estudo dos Salmos também. Precisamos aqui postar Salmo 2, 3, 4, 6 e 7. No momento que eu estou gravando esse salmo, eu ainda tenho essas pendências. Talvez, se você estiver assistindo esse vídeo bem depois, essas pendências já estejam resolvidas aqui. E talvez também, quando você estiver assistindo esse vídeo em algum momento depois, o webinário sobre soteriologia já esteja no ar. Ele deve ir no ar na primeira semana de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, quem sabe no dia 14 de dezembro, é o que eu estou planejando, tá? Então, lembrando aí desse webinário, eu vou sempre falar dele, porque estou com uma expectativa muito boa, é um assunto que é recorrente, é um assunto que as pessoas têm muita dúvida, é um assunto que gera muitas polêmicas, e eu quero tratar de uma forma bastante isenta, imparcial, a moda cristianismo puro e simples, ou teologia pura e simples, aqui no canal, nesse webinário. A respeito desse vídeo aqui, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal,
Compartilhe o vídeo, por favor, para alcançar mais pessoas, para edificar mais pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, como é o meu objetivo com todos os vídeos aqui no Theo de Datas. E não se esqueça também de deixar o seu comentário. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.